Pessoal, Olá pessoal, tudo bem? Então, uma das coisas mais importantes também sobre a estrutura cristalina é a gente entender que a estrutura cristalina ela não é única dependendo do elemento. Então, existem alguns elementos que, devido a fatores termodinâmicos como temperatura e pressão, principalmente temperatura, transitam em relação à estrutura cristalina, ou seja, modificam a sua estrutura cristalina. Então, até então, a gente entendia que a temperatura ela ia mudar a fase do material. Ela ia deixar de ser sólido para ser líquido para ser gasoso. Agora, o que eu estou falando para vocês? Não, dentro dos materiais sólidos, dependendo da temperatura que a gente está, a gente pode ter uma modificação da estrutura ou do arranjo organizacional dos átomos. Então imagina, por exemplo, que os meus átomos eles se organizam de maneira mais eficiente numa estrutura CFC a 25 graus Celsius. E de repente eu vou aquecendo esse material, vou chegando a temperaturas de 600, 700, 800 graus Celsius e eu vou vendo, a esse nível de agitação dos átomos, a forma que os átomos se organizam no espaço CFC não é a mais eficiente de todas. Então o que vai acontecer? O material ele vai sofrer uma modificação de estrutura cristalina. Essa modificação de estrutura cristalina devido a esses fatores, por exemplo, como a temperatura, é chamado de alotropia. É quando o material sofre uma modificação de estrutura cristalina devido a fatores termodinâmicos como pressão e temperatura. Dentre todos os elementos conhecidos, 40% apresentam diferentes formas alotrópicas. E, obviamente, essa modificação de estrutura cristalina vai acarretar ou vai trazer para a gente também diferentes propriedades para o material. Então, um dos casos mais típicos aí na natureza é o carbono. O carbono ele pode ser encontrado, dependendo das condições termodinâmicas que ele é processado, na forma de grafite, de grafeno, de nanotubos de carbono, de diamante, ele é tudo, o elemento constituinte principal é o carbono, só que a estrutura do material, a estrutura cristalina em cada um desses arranjos é diferente e a gente sabe que as características que esse material tem acaba sendo bem diferente, as propriedades que esse material tem acaba sendo bem diferente devido a essa estrutura cristalina ser diferenciada. O carbono talvez seja um exemplo mais típico porque a gente acaba conseguindo visualizar essas diferenças acentuadas em termos de propriedades, mas uma das coisas que para a gente mais interessantes aqui no curso é saber que o ferro também sofre essas transformações alotrópicas. Se o ferro sofre essas transformações alotrópicas, todas as ligas ferrosas vão sofrer também. Então todos os aços e todos os ferros fundidos sofrem também transformação alotrópica. Então o ferro, até temperaturas por volta de 911, 912 graus, ele tem uma estrutura cúbica de corpo centrado. Quando ele passa da estrutura cúbica de corpo centrado de 912 para cima, ele começa a ter uma estrutura cúbica de faces centradas. Lá próximo à temperatura de 1390 graus Celsius, aqui em 1394 graus Celsius, ele volta a ter uma estrutura cúbica de corpo centrado. E daí a 1540 graus Celsius, o ferro puro, alcança a temperatura de fusão e funde, vira material líquido. Interessante também é pensar que o fator de empacotamento de cada uma dessas células aqui é diferente. E esse fator de empacotamento diferente vai causar uma dilatação, uma expansão do material ou uma contração devido a essa modificação aqui de estrutura cristalina. Outra coisa também que é interessante pensar é que os espaços entre os átomos aqui são diferentes de uma estrutura cristalina CFC para CCC. Isso faz com que o quanto a gente consiga colocar de impureza dentro desse material acaba sendo, ou dentro dessa estrutura, acaba sendo diferente do que a gente coloca dentro de uma estrutura CCC. Então a gente vai ver isso mais para frente de maneira bem clara, o coeficiente de solubilidade, por exemplo, do carbono nesse cara aqui é muito, muito mais alto do que aqui dentro, A gente tem muito mais sítios, posições atômicas aqui que a gente consegue colocar os átomos de carbono do que aqui, Então, não necessariamente a gente precisa causar uma modificação da composição química para ter uma estrutura cristalina diferente. Então não é preciso fazer isso, só modificação em termos de temperatura e pressão para a gente ter essa
modificação alotrópica dentro do material. Beleza? Aqui também tem uma tabela, né, que a gente consegue ver alguns dos materiais metálicos aqui e as transformações alotrópicas que eles sofrem, a faixa de temperatura que eles sofrem essas transformações alotrópicas. Para a gente, o mais importante aqui é o ferro, mas também tem algumas ligas, por exemplo, de titânio, que é interessante saber, zircônia, que também é interessante saber, que sofrem essas transformações alotrópicas.